a armadura de Deus, não é? Eu sei que nós estamos falando sobre isso aqui há 4 semanas, agora é a 4ª semana, né? Mas é um assunto assim, quando nós entendemos verdadeiramente, tomar toda a armadura de Deus, nós somos praticamente crentes completos. Então, assim, é um estudo muito importante, né? Porque ele nos leva realmente para um lugar onde nós somos completamente protegidos, onde nós somos completamente guiados pelo Espírito, e onde nós somos também pessoas que avançam, certo? Contra o inimigo. Porque há armas, há peças nessa armadura que são de defesa e há peças também que são de ataque. A gente não pode ficar só na defensiva, né? Nós temos que avançar em direção ao terreno conquistado pelo inimigo e que não é dele. Nós precisamos trazer de volta aquilo que é do Senhor. Amém? E Ele estabeleceu eu e você como soldados, como guerreiros dele aqui nessa terra. Certo? Então nós falamos inicialmente sobre a armadura de Deus. Primeiro nós falamos, na primeira palavra dessa série, nós falamos sobre a importância, não é? De a gente usar a armadura de Deus. Depois nós falamos sobre a primeira peça, que é o cinturão, o cinto da verdade. Como é que eu visto o cinto da verdade? Quando eu paro de mentir e começo a falar a verdade. Então da minha boca só sai a verdade. Amém? Só sai a verdade. A verdade é Cristo. A verdade é a palavra de Deus. Então eu não vou falar mais a derrota, eu vou falar a vitória. Eu não vou falar mais a murmuração, porque os murmuradores tombaram no deserto. Então da minha boca sai a verdade. Onde é que está a verdade? Na palavra de Deus. Amém? Segunda peça, a couraça da justiça. Como é que eu visto a couraça da justiça? Ninguém aprendeu? Ou seja, me vestindo da justiça que eu me tornei em Cristo. Ou seja, eu não vou andar mais no pecado. Se eu pecava, agora eu não peco mais. Por quê? Porque eu me tornei a justiça de Deus em Cristo. Então eu visto sobre a minha vida a justiça, que é Cristo. Amém? E hoje nós vamos para a terceira peça dessa armadura, certo? Que nós vamos lá primeiro para Efésios capítulo 6, versículo 17. Que ali está descrito essa peça da armadura. Na realidade, nesse versículo está falando sobre 2 peças, mas acho que vamos falar só sobre uma hoje. Efésios 6, 17. Tomai também, já tinha falado aqui sobre outras, né? Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então hoje nós vamos falar um pouco sobre o capacete da salvação. Para que serve um capacete? Proteger a cabeça, né? Teve um dia que eu fui lá no Paraguai. Como é que chama a cidade lá, Érica? Guairá, né? Salto, é assim mesmo que fala lá, Salto del Guairá, né? Do outro lado, do lado de cá chama Guaíra, do lado de lá é Salto del Guairá, né? E aí quando você atravessa a ponte e chega lá no Paraguai, começa os motoqueiros a andar para todo lado lá, tudo sem capacete. Aí você olha assim, você acha estranho, né? Porque no Brasil, todo motoqueiro que você vê tem um capacete na cabeça, né? Lá não. Por quê? Porque lá não tem ainda essa cultura, esse entendimento, e a legislação lá não manda andar de capacete, né? Então assim, usando essa analogia aqui, né, nós, depois dessa série aqui, eu quero que espiritualmente, quando os seres espirituais olhar para cada um de nós, eles vão ver todos nós vestidos com o capacete, sabe? Com esse capacete da salvação. Amém? Todos nós estaremos guardados, estaremos protegidos, né? Mas assim, o que Paulo queria dizer quando ele falou assim para tomar o capacete da salvação? Que capacete que é esse? Para que serve esse capacete?
como é que eu coloco o capacete da salvação? Certo? Então, assim, essas perguntas nós vamos tentar ir respondendo aqui ao longo dessa palavra. Amém? Então vamos para a primeira definição, certo? A batalha, ela está na nossa mente. A batalha está na mente. A batalha da fé, ela está na nossa mentalidade, certo? Então, a primeira definição que nós temos aqui sobre o capacete da salvação é assim: em algum momento da sua vida, da minha vida, você terá que começar a pensar como uma pessoa nascida de novo. Parece uma definição difícil, né, Gibeon? Né? Mas assim, em algum momento, Gibeon, você tem que pensar como alguém que nasceu de novo. Em algum momento, você tem que pensar como alguém que realmente nasceu de novo. Ou seja, você não é mais aquela velha criatura, agora você é uma nova criatura. Você não tem mais aquela velha natureza, agora você tem uma nova natureza. Você tem a natureza de Deus. Você não é mais aquela pessoa sem esperança, sem vida, que só corria atrás do dinheiro, só atrás dos prazeres. Agora não, agora você tem a vida de Deus, você tem a natureza de Deus. Amém? Então, o capacete da salvação é você deixar de pensar como o mundo e transformar a sua mente para pensar de acordo com a palavra de Deus. Sabe? É você deixar de pensar como o mundo pensa, transformar a mente para pensar de acordo com a palavra. É pensar como um verdadeiro filho de Deus. Vai perguntando para você, como que um verdadeiro filho de Deus que nasceu de novo, ele pensa? Ele pensa igual pensa uma pessoa que não nasceu de novo? Então, em algum momento da nossa vida, eu gosto de falar assim, ó, quando dá um estralo, um clique, certo? Assim, esse clique é o Espírito Santo. Quando você permite, e quando o Espírito Santo vem, sabe, e clareia assim na sua mente de uma forma tão grande, que você olha para trás e fala assim: como que eu pensava desse jeito? Não tem como pensar desse jeito, né? E aí parece que muda. Hoje eu estava conversando com a Gabi, né? E falando com ela sobre isso. Eu fui criado na igreja, desde pequenininho, sabe? Mas aí chegou um ponto, eu tinha 20 e poucos anos de idade, que eu entendi que eu não era simplesmente uma pessoa assim, entendeu? Eu nunca tinha parado a pensar nisso, mas aí eu entendi que eu era um espírito, alma e corpo. Quando eu entendi isso, certo? Sim, eu sei que não foi por causa desse entendimento, mas o Espírito Santo trouxe essa revelação, esse entendimento, e clareou assim tanta coisa, mas tanta coisa na minha vida, que depois eu comecei a ler a palavra de Deus, tudo ficava diferente. Eu começava a entender as coisas de uma forma diferente. Como aqui, nós estamos ouvindo aqui há muito tempo, né? A gente falar que tem a natureza antiga e tem a natureza nova. Eu tenho a natureza de Deus, eu não sou mais aquela natureza. Assim, eu sei que quando você vai ouvindo muito isso, né? Isso vai entrando dentro de você e o Espírito Santo vai trabalhando. Chega um momento que o Espírito Santo traz assim um entendimento instantâneo. Entendeu? Porque as coisas espirituais só são entendidas pelas pessoas espirituais, só por quem nasceu de novo. E o Espírito Santo, ele só pode trazer esse entendimento para você que nasceu de novo. E quando ele traz esse entendimento, sabe, tudo fica mais claro na sua mente. Tudo fica mais claro. Então olha só, em algum momento da sua vida, você vai precisar concordar que você tem a mente de Cristo. Você vai precisar concordar com a palavra de Deus, andar e pensar em concordância com a palavra, certo? Porque a palavra diz várias coisas lá, que você olha para a sua circunstância, você olha para a sua situação e você vê o contrário. Mas aí você, quando veste o capacete da salvação, certo? Você coloca a mente de Cristo sobre você. E aí você não concorda mais com a situação, você não concorda mais com o argumento do diabo, mas você concorda com a palavra de Deus. Amém?
Você nasceu de novo. Nasceu de novo? Fala assim: eu nasci de novo. Aí você que nasceu de novo, você não é mais aquela velha criatura com uma natureza de pecado. Agora você é uma nova criatura com a natureza de Deus. Agora você tem a mente de Cristo. Agora você tem uma mente espiritual. E vestir o capacete da salvação é você trazer a sua mente espiritual que você recebeu com o novo nascimento e colocar ela para funcionar na sua alma. Certo? E falar em alma, como funciona a alma? Sabe? Esse aqui é um outro assunto, mas eu vou explicar rapidamente aqui para a gente entender. Está falando de mente, né? Se nós aprendemos por muito tempo, e não tem nada de errado nisso, certo? Deixa bem claro aqui, como fica gravado ali, não tem nada de errado nisso, né? Mas nós aprendemos por muito tempo que sempre quando a Bíblia fala sobre a alma, ela está falando sobre espírito, aliás, ela está falando sobre mente, vontade e emoções. Não é isso? É assim, Gibeon? Você aprendeu, né? Tá certo, não tem nada de errado, né? Só que nem sempre a Bíblia está falando sobre isso. Tem muitas vezes que ela fala sobre alma, que está falando sobre outras questões. Está falando com a pessoa como uma pessoa inteira. Outras vezes está falando a alma como se fosse o espírito, né? Outra vez é a junção de alma e espírito, né? Mas olha só, o que a gente precisa entender hoje aqui? Que tem algo mais profundo, né? Lá, por exemplo, em Romanos 12, 2, ele fala que a nossa mente precisa ser transformada, ou seja, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Como é que você transforma a sua forma de pensar? Quando você renova a sua mente. Renova a sua mente baseado em quê? Você acha que renova a sua mente assistindo o jogo do Palmeiras? Então passa raiva, né? Você renova a sua mente assistindo, como nós vimos lá o Smith Wigglesworth. Agora eu falo toda vez certo, né? O cara foi visitar ele lá, que falamos semana passada, levando um jornal debaixo do braço. Quando chegou na porta da casa dele, ele falou assim: ó, muito bem, seja muito bem-vindo, você pode entrar, mas esse jornal não entra na minha casa, porque na minha casa não entra mentira. Entendeu? Ele falou, parece que é os dias atuais, né? Mas isso aí faz muitos anos, né? Olha só, quando você veste o capacete da salvação, quando você transforma a sua alma, você não vai ocupar a sua alma com a mentira, com o engano, com as más notícias, com os maus relatórios. Você vai ocupar sempre a sua mente com a palavra de Deus, com o que Deus diz sobre você. Por isso nós falamos aqui, ó, terça-feira você precisa estar aqui na igreja. Por quê? Você vai ouvir os bons pensamentos do Senhor sobre a sua vida. Você vai ouvir respostas proféticas, sabe? Eu acredito muito no ministério profético. Acredito muito, né? Que o ministério profético, ele é tanto para o incrédulo quanto para o crente também. Certo? 6 dos dons, dos 9 dons espirituais que fala ali, 1 Coríntios 12 e Efésios 4, né? São dons proféticos. Amém? Então olha só, em 1 Pedro 1,9 diz que o fim, ou seja, a finalidade, o objetivo da nossa fé é a salvação da nossa alma. Certo? É a salvação da nossa alma. Mas a salvação da nossa alma não é algo que ocorreu no nosso novo nascimento. Quando nós nascemos de novo, a nossa alma não foi transformada. A nossa alma, ela é transformada por um processo. E esse processo é você que tem que trabalhar nele. Amém? Por isso que a gente toda vez insiste aqui, ó, você precisa orar em língua, você precisa meditar na palavra, né? Por quê? Porque esse é o trabalho da transformação da alma. Certo? A transformação da mente. Então, nossa alma, como funciona a alma, né? Nossa alma, quando nós nascemos de novo, é como, já viu aquelas irmãs siamesas que nascem uma grudada na outra? São 2 pessoas, mas as 2 estão juntas. Então a nossa alma é mais ou menos assim. Estou usando isso aqui só para ficar fácil de entender, né? Quando nós nascemos de novo, nós temos uma parte da nossa alma
que está ligada ao nosso espírito, que nasceu de novo, e tem uma parte da nossa alma que foi treinada pela carne. Entendeu? Aí essa outra parte da nossa alma é que você, entendeu? Quando você começa a entender essas coisas, você começa a entender você mesmo, começa a entender por que às vezes eu nasci de novo, sou uma nova criatura e tenho alguns desejos. Por quê? Porque essas vontades foram treinadas pela alma, entendeu? Foram treinadas pela carne, naquela parte da sua alma que está ligada à carne. Mas o fim da vossa fé é a salvação da vossa alma. A salvação da vossa alma, da minha alma, da sua alma, é pela transformação da nossa mente, certo? Mente, vontade e emoções. Você precisa liderar a sua mente. Você precisa liderar suas emoções. As suas emoções não te governam, mas você precisa liderar suas emoções. E você precisa liderar a sua vontade. Eu estou falando a você, mas eu preciso liderar as minhas vontades. Amém? Eu lidero as minhas vontades, entregando a minha vontade, a vontade daquele que me transformou, daquele que me criou. Eu entrego a minha vontade, entrego as minhas emoções, entrego a minha mente, a transformação pela palavra, pelo Espírito Santo. Sabe, não tem outro caminho, sabe? Não adianta você falar, não, eu vou ficar assim mais ou menos, né? Vou lá na igreja de vez em quando, escuto o pastor falando. Você tem que ser transformado, é um trabalho seu, né? Hoje estava até conversando com o Júlio, meu cunhado, né? Cadê? Levanta a mão aí, Júlio, né? Que é japonês ali, né? Falando sobre isso, né? Que muitas vezes a gente passa a vida inteira ali, né? E fica assim, sabe? Meio, eu vou levando a vida de boa, né? Aí surge uma situação complexa na vida. Aí a pessoa nunca buscou crescer em Deus, nunca buscou orar, nunca buscou meditar na palavra. Ele não sabe como batalhar, ele nunca entrou numa batalha espiritual, numa guerra, entendeu? Num momento assim. Aí surge a situação, ele não sabe o que faz. Ele só sabe fazer o quê? Aí eu vou lá no pastor, né? Entendeu? Não estou dizendo que você não vai no pastor. Você vem no pastor, vai nos irmãos, né? Bênção demais. Mas tem batalhas que é você que tem que batalhar. Entendeu? Tem lutas que você está enfrentando ali, que o Espírito Santo já te direcionou para crescer naquilo lá atrás, né? Aí surge, por exemplo, nessa época de pandemia agora, meu Deus do céu, quanta gente não estava pronto, né? O Espírito Santo estava tentando preparar ele lá de trás, mas ele só queria, né? Por exemplo, uma coisa, né? Às vezes Deus abençoa a pessoa financeiramente, ele vai lá e compra uma chacrinha. Não tem nada contra a chacrinha, entendeu? Acho que é uma benção. Compra ali uma casinha na beira do lago, né? Aqui o pessoal gosta muito do Corumbá, né? Compra uma casinha na beira do Corumbá. Uma beleza, né? Mas aí ele compra um negócio lá, 6 meses, 1 ano, ele desviou da fé. Por quê? Porque no tempo que era o tempo dele crescer em Deus, ele só queria saber de ir lá, pescar um peixinho, entendeu? Ficar andando ali no jet ski. Vocês estão entendendo? Não tem nada de errado com isso, né? Mas quando você substitui o seu tempo de crescimento em Deus por um tempo de prazer, de diversão exclusivamente, né? Chega no momento da dificuldade que você precisa de exercitar aquilo que você tinha que ter aprendido, você não está pronto. Aí você corre atrás dos outros, né? O pastor pode te ajudar, mas assim, dentro de uma limitação, né? Mas tem batalhas que é você que tem que batalhar. Então você tem sim que crescer, você tem sim que trabalhar pela transformação da sua alma. Então a alma funciona com 2 partes, certo? Você nasceu de novo, você tem uma parte da alma ligada ao seu espírito e uma parte da alma treinada pela sua carne. Então você precisa, entendeu? Por isso que fala no jejum lá, né? Que você precisa mortificar a carne. Ou seja, essa parte que foi treinada pela carne, ela precisa morrer. Ela precisa ser anulada, certo? Então a alma é a noiva cortejada, certo? A alma pode se casar com a carne, ou ela pode se casar com o espírito. Vamos avançar, que eu já gastei meu tempo quase tudo, né? Então assim, o que eu não devo fazer?
próxima tela, né? Efésios 4, 17 a 19. Isto, portanto, digo e no Senhor testifico, que não mais andeis como também andam os gentios. Como que os gentios andam? Na vaidade dos seus próprios pensamentos. Você vê que Paulo, ele falou lá em Efésios 6 sobre o capacete da salvação, mas ele, lá atrás já estava falando sobre isso, né? Não mais andeis como os gentios andam, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a sorte de impureza. Então, basicamente, o que Paulo está dizendo aqui? Para você não andar seguindo a parte da sua alma que foi treinada sem a nova natureza. Ele está dizendo assim: você não deve fazer isso. Você não deve andar na vaidade dos seus próprios pensamentos. É preciso haver uma transformação dos seus próprios pensamentos, substituindo esses pensamentos pelos pensamentos de Deus a seu respeito. Amém? Isso é o que eu não devia fazer, né? Eu não devia me entregar à vaidade dos meus próprios pensamentos, mas eu pensar os pensamentos de Deus. Eu tenho a mente de Cristo, certo? E o que eu devo fazer então? Vou avançar bem rápido, né? Tomar o capacete da salvação, certo? Tomar, na palavra lá, tomai o capacete da salvação. Esse tomai quer dizer o seguinte: receber para si, certo? Então você toma o capacete da salvação quando você protege a sua mente espiritual contra os conceitos, valores, princípios contrários à mente de Cristo, certo? Então você protege a sua mente quando você renova a sua mente. Como é que eu tomo o capacete da salvação? Quando eu renovo a minha mente. Quando eu renovo a minha mente pela palavra de Cristo. Quando eu medito dia e noite. E quando eu falo a palavra de Cristo. Então, quando eu medito na palavra e da minha boca sai a palavra, eu estou renovando a minha mente. Amém? Tem alguns dardos, né? Eu estou acelerando aqui bem rápido, né? Alguns dardos inflamados do maligno. Olha só, se você... Eu sei que tem uma outra arma lá, que é o escudo da fé, né? Para dissipar todos os dardos inflamados do maligno, né? Mas os dardos do maligno também vêm contra a nossa mente, certo? Eu quero falar só sobre alguns aqui muito rápido, certo? O primeiro deles, dúvida. Dúvida. Quem tem uma dúvida aí? Levanta a mão quem tem dúvida aí. Qual é a sua dúvida? Eu lembro de uma música do Marcos Witt, né? Antigamente, né? Dúvida. Expulsando lá os espíritos malignos, tudo, né? Tenho. Aí ele fala, entendeu? Ele falava assim, dúvida. Você viu aquela música dele? Aí de repente ele parava assim, ó, tenho uma dúvida. Ou seja, ele estava expulsando, ele mesmo falava, eu tenho uma dúvida. Mateus 21, de 21 a 22 diz assim, ó, Jesus, porém, lhes respondeu, em verdade vos digo, que se tiverdes fé, então a primeira coisa, tenho que ter, e não duvidar. Então eu tenho que ter fé, e eu não posso ter dúvida. Amém? O que acontece com essa pessoa? Não somente fareis o que foi feito à figueira, que a figueira tinha secado, né? Mas até mesmo se a este monte disserdes, ergue-te e lança-te no mar, tal sucederá. E tudo quanto pedirdes em oração, crendo, recebereis. A dúvida, ela é oposta à fé. Ela não concorda com a fé. A preocupação, a ansiedade, medo são apenas sintomas de que há dúvida na mente. Dudu, sou eu. Chamou aqui, né?
Então olha só, isso aqui é interessante, ó. Preocupação, ansiedade e medo são sintomas de que há dúvida na sua mente. Então toda vez que você fica preocupado, quem aqui já ficou preocupado? Quem aqui ficou ansioso? Quem aqui já ficou com medo? O problema não é o medo, a ansiedade, a preocupação. O problema é a dúvida. Por quê? Quando eu tenho a dúvida, é porque eu não estou acreditando que Deus vai suprir aquela necessidade. Que eu não estou acreditando que Deus vai trazer a sua proteção sobre a minha vida. Que eu não estou, entendeu? Tenho uma dúvida. Mas eu sei, eu entendi, eu vi, mas eu não tenho ainda aquela convicção. Então, ou seja, o inimigo, ele sabe disso e ele tenta lançar dardos, tenta lançar setas contra a sua mente, seta de dúvida. A dúvida provoca reações desagradáveis em nosso homem exterior. Jesus disse para termos fé e não duvidarmos. A dúvida é um sinal de que não há convicção de quem Deus é para você e de quem você é. Certo? Eu sei que muitas vezes nós entendemos com a nossa entendemos com a nossa mente, mas parece que isso não se tornou ainda uma convicção. Mas quando nós nos entregamos realmente a uma transformação da alma, orar em línguas, meditar na palavra, como diz lá em Salmo 1, né? Medita na palavra dia e noite. Dia e noite. Entendeu? Ele vai recebendo os cliques do Espírito Santo e vai sendo transformado ponto a ponto. A meditação na palavra vai trazendo essa transformação, né? Entendeu? E aí a dúvida vai embora. E quando você entende verdadeiramente, você não tem mais dúvida. Quando você conhece o seu pai, quando você tem experiência com ele. Por isso que eu estou falando da batalha aqui, né? Porque os momentos de treinamento são as pequenas batalhas que você tem. É uma dor de cabeça que você batalha para vencer, aquela dor de cabeça até vencer, né? Aí depois tem uma outra situação, é um problema financeiro que você batalha, você consegue vencer. Aí você vai sendo treinado em pequenas coisas, em pequenas situações. Aí quando surge uma situação maior, você já foi treinado lá atrás, entendeu? Aí você já não se assusta mais, fala, não, eu sei quem que é o meu pai, entendeu? Quando Golias se aprontou diante do exército de Israel, o exército de Israel estava todo tremendo, né? Cadê? Eu acho que ele falava assim, se fosse hoje em dia, né? Não tem homem não, cadê? Aí quando Davi olhou para aquilo, falou, quem é esse incircunciso filisteu para afrontar o exército dos Deus vivos? Ou seja, tá vendo? Ele estava lá, entendeu? Por detrás das malhadas, adorando, conversando com o Senhor, aprendendo com o Espírito Santo. Ele estava trabalhando a sua mente pela palavra. Ele não estava trabalhando a sua mente pelo medo. Quando chegou Golias, ele olhou para o Golias e falou assim, ó, quem é esse gigante aqui perto do meu Deus? E todo mundo sabe o fim da história. Amém? Então não ande na dúvida, ande na convicção da palavra de Deus. O medo também, que o diabo sempre tenta lançar, né? No amor não existe medo. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Ora, o medo produz tormento. Logo, aquele que teme não é aperfeiçoado no amor. Então, quando você toma o capacete da salvação e transforma a sua mente pela palavra de Deus, você entende com a sua mente, sabe, a parte espiritual da sua mente, que é a parte da sua alma que nasceu de novo, né? Que você é incondicionalmente amado pelo seu Pai. E você sabe que no amor não existe medo. Sabe, João aqui foi categórico. No amor não existe medo. Então assim, vá para a palavra, mergulhe na palavra, até você realmente receber esse clique, ó, o meu Pai me ama. O meu Pai me ama. Eu sei que a gente fala, a gente entende assim, né? Ah, que Deus amou o mundo de tal maneira. Mas você precisa entender assim, no meio da tempestade, sabe? No meio do furacão, lá o vulcão, entendeu? Igual na ilha lá, tá? No meio do Atlântico, né? Tem um vulcão lá explodindo, né? Então, no meio do vulcão explodindo,
o meu Pai me ama. Eu sou amado pelo meu Pai. No amor não existe medo. Sabe, eu já tive algumas experiências que eu estava ficando preocupado, ficando com medo, entendeu? Com medo, né? De repente, eu lembrava de uma palavra do Espírito Santo falando sobre o amor. Aí eu lembrava, ó, é o amor dele sobre a minha vida, entendeu? O amor dele, por causa do amor dele. Sabe quando você arranca o medo assim? Como você pega com a mão e joga fora, né? Porque no amor não existe medo. Amém? Quando você tem a mente renovada, quando você toma o capacete da salvação, o medo vai embora. Aí o diabo não consegue mais te atingir com esse tipo de seta. Uma outra seta que o diabo tenta trazer também é falsa doutrina. Ou seja, doutrina é ensino, né? Um falso ensino. É um texto que eu gosto muito, 2 Coríntios 10, 4 a 5. Porque as armas da nossa milícia não são carnais, e sim poderosas em Deus, para destruir fortalezas, anulando nossos sofismas e toda altivez que se levante contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Então nós tomamos o capacete da salvação quando nós destruímos as fortalezas na nossa mente, quando nós anulamos os sofismas, anulamos a altivez contrários à mente de Cristo. Certo? Isso aqui o que é? São falsos ensinos, falsas doutrinas. Ah, pastor, o que é um sofisma? Quem sabe o que é sofisma? Eu ouvi uma definição uma vez que eu achei muito boa, né? Um sofisma é quando eles falam o seguinte, ó, por exemplo, tem biscoito de água e sal. Já viu esse biscoitinho? Vai no mercado, né? Biscoito de água e sal, não. O mar, ele é feito de água e sal, né? Então o que é um sofisma? Logo, eu faço uma ligação de que, como um biscoito de água e sal, e o mar é de água e sal, então o mar é um biscoito. Isso é um sofisma, é um bolachão, entendeu? Assim, o diabo usa mais ou menos sofisma, mais ou menos dessa forma, né? Para tentar nos enganar, certo? Mas quando você vai para a palavra, você vai para o ensino correto, entendeu? Aqui fala que anulando nós. Não é o Espírito Santo que está anulando o sofisma. Não é o Espírito Santo que está anulando toda a altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus. Somos nós que anulamos. Esse é trabalho nosso. A transformação da nossa mente é um trabalho nosso, certo? Essas fortalezas, sofismas, são as falsas doutrinas. Esclarecer aqui, mesmo pessoas bem intencionadas nas igrejas podem trazer essas falsas doutrinas e fazer com elas, né, com que elas fiquem impregnadas na nossa mente. Pessoas bem intencionadas, mas completamente erradas, certo? Pode ser pessoas que você ama, pessoa que você respeita, muito bem intencionada, você conhece o coração dela, mas pode estar completamente errado, certo? Vou dar só alguns exemplos muito rápidos aqui, ó. Exemplo de falsa doutrina, falso ensino. A oração em línguas foi só para o tempo dos apóstolos? Eu já estive em igreja, na época eu era até membro da igreja, onde a pessoa estava lá ensinando na escola dominical, né? E falando que não, que a oração em línguas era para o tempo dos apóstolos, que não é para hoje em dia. Hoje você não pode falar em línguas mais, né? Certo? Mas a Bíblia diz claramente para orarmos em outras línguas. 1 Coríntios 14, 39 a 40 diz assim, ó: portanto, meus irmãos, procurai com zelo o dom de profetizar, e não proibais o falar em outras línguas. Tudo, porém, seja feito com decência e ordem. Certo? Eles usam 1 Coríntios 14, os versículos anteriores. Você não pode falar como símbolo, né? Sem uma organização, entendeu? É um som que vai, né? Mas Paulo estava colocando o quê? Ordem na igreja. Aí eles usam aquele texto para dizer que a oração em línguas não é mais para os dias de hoje, que milagres não é mais para os dias de hoje, é só para os tempos de Jesus. Eu vou dizer para você o seguinte, que Deus faz milagre na sua vida hoje.
Amém? Tem alguém aqui orando por um apartamento, por uma casa? Quem? Não, quem? Não, quem ficar com a mão levantada vai receber hoje isso aí. Amém? Todo mundo levanta, velho. O povo é teimoso mesmo, né? Eu falo para levantar, fica todo mundo assim, né? Eu falo, vai receber hoje, aí todo mundo fica cheio de fé, né? Mas assim, você está orando, entendeu? O seu pai é o pai de amor, né? Ele está fazendo milagre hoje. Nós falamos sobre a dúvida, né? Não tenha dúvida, mas creia. Sabe? Então fala assim, ó, você que está orando, né? A partir de hoje, eu recebo a minha casa ou apartamento, não sei o que você está orando, né? Eu recebo como bênção do Senhor. Amém? Então é seu. Então a sua linguagem agora é a linguagem de gratidão ao seu pai. Obrigado, Senhor, pela minha casa. Obrigado, Senhor, pelo meu apartamento. Obrigado, Senhor. Entendeu? Seja qual for a sua necessidade. Outra coisa aqui, ó. Estou na graça. Portanto, o amor de Deus cobre os meus pecados e posso viver como sempre eu vivi, do mesmo jeito que o mundo vive. A graça não é uma autorização para viver no pecado, né? Eu já ouvi que tem várias igrejas aí que eles admitem isso. Não, eu fui alcançado pelo amor de Deus. Então a pessoa pode viver sendo homossexual ainda, pode casar homem com homem, pode casar mulher com mulher, né? A Bíblia condena fortemente esse tipo de coisa, entendeu? Mas há alguns conceitos, né, que a graça é o amor de Deus, né? É verdade, entendeu? Às vezes usa uma verdade para extrair uma mentira. Vamos lá para Romanos 6, 1 e 2. Que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante? De modo nenhum. Olha como é que Paulo é categórico também. De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós, os que para ele morremos? Ou nós que morremos por pecado, como nós viveremos no pecado? Agora nós somos transformados para andar em vitória. Ah, pastor, mas eu pequei aqui, eu errei. Se você estiver batalhando para se livrar disso, você está no caminho certo, entendeu? O problema aqui é usar a palavra de Deus como uma justificativa, certo? Como um argumento para permanecer no erro, para justificar o pecado. Jesus justificou o pecador, certo? E deu toda a força para ele vencer a graça de Deus, mas ele não justifica o pecado. Amém? Uma mente renovada. Então, para a gente terminar, vamos fazer um teste aqui. Se sua mente está renovada. Tem um texto que vai colocar aqui bem longo, né? Cadê? Tá vendo? Bem pequenininho. Vocês conseguem ler ele aí, né? Mas assim, eu quero que você anote aí, entendeu? Em algum lugar no seu celular, né? Romanos capítulo 12, de versículo 9 ao versículo 21. Eu vou falar só alguns primeiros aqui, só para a gente ir entendendo assim, ó, como que funciona uma mente renovada, certo? Amém? Notou aí? Romanos 12, de 9 a 21. Eu vou falar aqui uns 3 ou 4 primeiro, e depois você vai continuar na sua casa. Então olha só. Vou começar do 11 aqui, só que está muito pequenininho, eu não estou conseguindo ver. Espera aí, deixa eu ligar no meu celular aqui, que aqui está maior. Romanos capítulo 12. Vou começar no versículo 11 aqui, certo?
no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Como que uma pessoa renovada na mente lê esse versículo assim, ó, no zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Ele está dizendo assim, ó, não seja preguiçoso, trabalhe duro para servir ao Senhor. Aí você pergunta assim, ó, será que eu estou procedendo assim? Você pergunta isso, você fala, eu estou transformando a minha mente pela palavra de Deus. No 12, fala assim, ó, regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, na oração perseverantes. Quando você lê esse texto, você transforma a sua mente, você fala assim, ó, continue orando, seja alegre e firme nas dificuldades. Eu estou procedendo assim? No 13, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Olha só, compartilhai as necessidades dos santos, praticai a hospitalidade. Aí você se pergunta, eu sempre ajudo os irmãos que estão em necessidade? Eu sempre demonstro hospitalidade? Sabe, é trazer a palavra para a prática da nossa vida. 14, abençoai os que vos perseguem, abençoai e não amaldiçoeis. Aí pergunta assim, ó, eu abençoo os que me perseguem? Você abençoa aquele chefe seu que só te persegue lá no trabalho, né? Você abençoa aquele seu colega de trabalho que toda hora ele só puxa seu tapete? Você ora para que Deus abençoe aqueles que não gostam de você? Entendeu? Então assim, depois você continua aí no texto, né? Você continua no texto, meditando na palavra e perguntando para si mesmo, como é que eu pratico essa palavra? Como é que eu posso ser transformado para que essa palavra se torne realidade na minha vida? Quando você faz isso, você veste, você toma o capacete da salvação. Amém? Tomar o capacete da salvação é você renovar a sua mente. Vamos ficar em pé? Vamos para a ceia agora. Então na ceia agora também eu quero trazer aqui um ensino muito rápido. Obrigado. Eu já vi muitas vezes, né? Chega na hora da ceia e às vezes alguns irmãos ficam aí no cantinho, entendeu? E falam assim, não, hoje eu não vou pegar a ceia, porque essa semana eu não tive uma boa semana. Porque essa semana eu errei, eu pequei, certo? Então eu quero mostrar para você o seguinte, o que diz lá em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Aqui está falando homem e mulher, certo? Examine-se, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Esse texto aqui está dizendo, examine-se, pois, a si mesmo, e se você encontrar alguma falha, você não come do pão e não bebe do cálice. O que está dizendo o texto? Vamos para a palavra? Examine-se, pois, o homem. Ele manda examinar. Você examina. Ah, Senhor, eu examinei aqui, eu encontrei falhas. Eu encontrei, essa semana eu menti, essa semana eu dei um chute no meu irmão, né? Essa semana eu não sei o que eu fiz, entendeu? Examine-se, pois, a si mesmo. E assim, depois que você examinou, você coma do pão e você beba do cálice. Sabe, a gente precisa entender a ceia. Aqui ele fala, continua no versículo 29, pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Certo? Você discernir o corpo de Cristo. Você precisa discernir o que a ceia significa, o que o pão, o que o vinho significa. Significa o sacrifício de Jesus naquela cruz. Significa a graça dele derramada sobre você. Significa o seguinte, que essa falha, esse erro, esse pecado que você teve essa semana,
Agora você vai pegar o vinho e falar assim: o sangue de Jesus foi derramado na cruz. E agora eu tomo esse suco, esse sangue. Eu sou perdoado e eu recebo a força para vencer o pecado, para vencer a dificuldade. Sabe, o pão e o vinho é a força que você precisa para vencer. Mas às vezes a gente tem um engano na mente que, ó, eu errei, então eu não posso participar. Como assim? Aí você vai ficar mais fraco. É a comunhão que traz força. Por isso que Hebreus 10, 25 fala assim, ó: não é bom que vocês deixem de reunir, congregar como igreja. Porque se você ficar sozinho, você não fica forte. Você fica isolado, você fica lá para trás. Mas quando você está junto, você está forte. Amém? Então quero convidar você a participar conosco da comunhão. Sabe, a comunhão da igreja. Não é a comunhão dos perfeitos, é a comunhão dos filhos. É a comunhão dos filhos. Amém? Pode vir aqui esse meu lado esquerdo, pegar aqui o suco e o pão. Que me segura. Quer que você pega aqui e vai orando. Vai orando aí em línguas. Que atende o meu clamor. Se você lembrar de alguma falha sua, fala: Senhor, me perdoa. Senhor, me perdoa. Eu recebo agora a tua força para andar em santidade, para andar em vitória. Os irmãos do lado de cá podem vir também. Meu amor e o meu coração. Tu és o amor que eu preciso, és o ar que eu respiro. Tu és meu amor e minha vida, pra sempre e sempre. Eu entregarei a minha vida só pra ficar ao teu lado. Tu és meu amor e minha Aproveita esse tempo e vai falando com o Senhor. Pra sempre e sempre. Pega agora aí o pão. Pra sempre e sempre. Esse pão, sabe, é o corpo de Cristo. É o corpo de Cristo que foi moído naquela cruz. Sabe, ele naquela cruz, ele levou sobre si todo o pecado. Ele levou o seu pecado. Ele levou o meu pecado. Sabe, você precisa discernir isso e entender que você foi perdoado. Amém? Coma agora do pão. Coma do pão. Tu tens o meu ser, minha alma e minha mente. Tu tens meu amor e o meu coração. Tu és o amor que eu preciso, és o ar que eu respiro. Tu és meu amor e minha vida, pra sempre e sempre. Eu entregarei a minha vida só pra ficar ao teu lado. Tu és meu amor e minha vida, pra sempre e sempre. Pega aí o vinho agora. Esse é o sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Sabe, o sangue de Jesus não foi derramado para te cobrir. Ele foi derramado para te perdoar completamente, para te purificar, para te lavar por completo, para me lavar por completo. Beba agora o cálice. Para sempre.
está em casa, participe também. Só pra ficar ao teu lado, tu és meu amor e minha vida, pra sempre, sempre. Eu entregarei a minha vida só pra ficar ao teu lado. Tu és meu amor e minha vida, pra sempre, sempre. Tu és o amor que eu preciso, és o ar que eu respiro. Tu és meu amor e minha vida, pra sempre, sempre. Eu entregarei a minha vida só pra ficar ao teu lado. Tu és meu amor e minha vida, pra sempre, sempre. Nós te adoramos, Senhor. Te agradecemos, porque Jesus foi até aquela cruz por amor a mim, por amor a nós, e nós fomos perdoados. Nós recebemos a graça abundante do Senhor. Nós não andamos mais em derrota, nós andamos em vitória. Nós somos mais que vencedor por meio de Cristo. Senhor, nós tomamos o capacete da salvação. Senhor, nós tomamos uma mente renovada, uma mente transformada pela Tua palavra. Senhor, no nome de Jesus, conduza-nos, Senhor, em vitória, em vitória, em vitória, no nome de Jesus. Aleluia. Pra sempre. Antes de sair, quero que você vai ter uma tarefa aqui, certo? Você vai declarar bênção sobre pelo menos 3 pessoas antes de ir embora, certo? E enquanto você não receber 3 bênçãos também, você não vai embora, certo? Porque você vai ter a melhor semana que você já teve nesse ano. Vai ser uma semana de bênção, tudo que você fazer vai dar certo. Amém? Glória a Deus.